Boa noite, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Hoje, quarta-feira, culto de louvor e adoração e estudo da palavra de Deus. E Deus esteja abençoando a vida do pastor Eliezer, que tem trazido mensagens que tem edificado nossas vidas. Então procure ler a palavra de Deus, busque. Nós temos ali a programação toda ali no nosso Facebook, pelo YouTube. Pode também clicar ali, você vai estar acompanhando todas as mensagens, todos os estudos que tem feito aqui nesse lugar. Vamos agradecer a Deus então, em tudo aquilo que nós vamos fazer nessa noite aqui. Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome, porque o Senhor tem feito, grandioso Deus, maravilhas aqui nesse lugar. Nós temos feito testemunhos, grandioso Deus, de pessoas que, grandioso Deus, a tua obra em suas vidas. E o Senhor tem respondido, Pai amado, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. E aqui nesse lugar, grandioso Deus, foram feitos tantos pedidos. E a ansiedade, grandioso Deus, que às vezes bate em nosso coração, é que Senhor, grandioso Deus, responde segundo as nossas vontades. Mas, grandioso Deus, nós sabemos que não é assim. Sabemos que o Senhor tem um cuidado de cada um de nós e no tempo certo tudo estará respondido segundo o teu querer. Traga a paz em cada coração e afasta a ansiedade de cada um de nós, e tenhamos um culto, grandioso Deus, maravilhoso e aproveitoso diante de ti. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé e louvar o Senhor. Eu quero te obedecer. Esse é o desejo de Deus, que obedeçamos a Ele, que Ele apenas não se agrada com o sacrifício, Ele quer a sua obediência. Nova criatura sou, seu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Me tira do vale de ossos secos, me leva a pastos verdejantes. Eu quero te obedecer, teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, tua palavra me leva à tua vontade. Nova criatura sou, seu sangue me lavou.
são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, tua palavra me leva à tua vontade, 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 Nós vamos ler a coluna de oração. Logo em seguida o pastor estará intercedendo ao Senhor. Nós temos a igreja, famílias da internet, a família pastoral, a irmã Cristina, Sônia Lúcia, perdão. Temos o João, o Darlan, Fabiana, José Roberto, Neuza, Maria da Penha, o Sidney, Maria Moraes, Antônio Geraldo, a Lorena e a mãe da Lorena, que é a dona Sheila. Deus te abençoe por estar em nosso meio. Valnério, o Disseu, o Inácio, a Edmeia, a Ivonete, Maria Nazaré, Thaís, o Wilson, Leci, Jane e família, Rosa Maria, Maria Júlia, Elza, Jennifer, Daniele, o Wilson Jorge e também o irmão Jonas, né? E a Nazaré também está com um plano, posso estar abençoando a sua vida. E o bairro São José e a autoridade. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome, Pai, pelo que tu és. Senhor, muito obrigado por esse privilégio de poder estar aqui na tua casa para adorar e exaltar o teu santo nome. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos reservou esse dia para juntos como igreja estarmos orando, estarmos prestando o nosso culto a Ti. Obrigado pelos irmãos que estão aqui, que têm essa bênção em suas vidas de poderem estar aqui nesse lugar reservado como casa de oração. Pai, abençoe, Senhor, essa casa de oração, abençoe principalmente a Tua igreja que se reúne aqui nesse lugar. Cada irmão que está aqui representado nessa noite, que Tu possas ter uma bênção especial para cada um de nós, Pai, que estamos aqui e já estamos recebendo a bênção de estarmos aqui em comunhão com os irmãos contigo. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos pelas bênçãos recebidas, Pai, pelas respostas nos dadas através dos nossos pedidos, Pai. Sabemos, Pai, que Tu responde a cada um deles segundo a Tua santa e bendita vontade. E mais uma vez nós queremos colocar toda essa coluna de oração diante de Ti, para que Tu possas estar entrando com providência em cada vida. Senhor, nós queremos Te pedir, Senhor, algo especial nesse momento, é pela irmã Ivonete, que hoje estaríamos lá, Senhor, fazendo uma visita a ela, mas ela está gripada. Que Tu possa, Senhor, estar curando ela, restabelecendo a sua saúde, Pai, abençoando a Núbia, Senhor, ajudando a cuidar dela também. Senhor, que Tu possas estar com a Lorena, Pai, essa criança que nós temos tanto orado por ela, pela sua família, e hoje nós temos a Sheila aqui com a gente também, a sua mãe. Senhor, nós queremos uma bênção especial, Te pedimos, Pai, melhor dizendo, uma bênção especial sobre essa criança, e que Tu possas fazer um milagre na vida dela, Senhor, e que esse milagre possa ser para a honra e glória do Teu nome, que o Teu nome seja engrandecido na vida dessa criança, Pai. Uma criança tão amada pelos seus pais, pelos seus familiares, Pai, e amada por nós também, que temos, Senhor, já a conhecido, Senhor, fazendo os nossos pedidos de oração na coluna de oração. Tem misericórdia, Senhor, dessa criança, toma ela em Tuas mãos, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós podemos ter um Deus que responde às nossas orações. E, Senhor, muito obrigado
porque nós fazemos todas elas no Teu Filho Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Você é um bem-aventurado. Só em poder estar aqui na casa do Senhor é mais do que feliz, porque muitos gostariam de estar aqui e não podem. Então busque sempre o Senhor, invoca-o, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus. Força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus, e o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor.
Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Amém. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 9 a 18. Nós vamos estar lendo na Nova Tradução Linguagem de hoje. 1 Samuel 1, de 9 a 18. A oração de Ana. Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho, nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então Eli disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, que Tu possas estar falando na reflexão da Tua palavra aos nossos corações, para que nós possamos aplicar em nossas vidas. Obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Esse mês, quando nós voltamos de férias, a gente resolveu trazer pequenas reflexões a respeito da oração. E a reflexão dessa noite, ela tem como tema: do que depende a oração. A oração depende de algumas coisas, irmãos, e a gente separou 3 coisas. Se fôssemos separar mais coisas do que depende a oração, com certeza acharíamos, mas Deus colocou no nosso coração essas 3 coisas como reflexão para a igreja nessa noite. Depende do modo como pedimos. Muitas vezes a gente quer alguma coisa de Deus, mas a gente não pede conforme aquilo que precisamos. É claro que no nosso relacionamento com Deus tem algumas orações que são muito comuns, tá?
Quando a gente levanta pela manhã, a gente pede ao Senhor que nos dê um dia de paz, um dia de tranquilidade. A gente pede pela nossa família, pede para proteger os nossos. É a oração que eu faço costumeiramente. Essa oração, ela nutre o meu relacionamento diário com Deus, tá? E é isso que nós devemos buscar no relacionamento com Deus. A gente já aprendeu que orar para Deus não é apenas um monólogo para Ele. A gente ora para Ele, mas a gente também tem a resposta ao Espírito Santo de Deus que habita em nós. A gente já falou sobre isso. Ele fala conosco espiritualmente. Então, no momento da oração, nós estamos travando um diálogo com Deus. Não é um monólogo. Nós não estamos sozinhos conversando com Ele. Ele também está falando para nós através do seu Espírito Santo, e recebemos espiritualmente tudo aquilo que Ele precisa falar também aos nossos corações. Nós já aprendemos isso nas reflexões feitas aqui de cima do púlpito e até nesses estudos que nós estamos trazendo a respeito da oração. Só que muitas vezes a gente tem necessidades específicas e nós devemos batalhar em cima dessas necessidades. Por exemplo, surge uma doença, nós começamos a orar especificamente por essa doença. Surge um objetivo na nossa vida, a gente começa a orar, né, especificamente por esse objetivo, e nós temos que sempre estar orando, e nós devemos assumir a responsabilidade de pedir por aquilo, né? Olha, eu fico incomodado quando alguns irmãos me procuram e pedem oração por alguém da sua família, ou pede oração pela sua família, ou pede para colocar o nome no grupo de oração da igreja. Mas aí quando a gente observa que aquele irmão, ele não está buscando em oração, né, para poder abençoar aquela pessoa, ou cuidar daquela pessoa, ao meu ver, né, você está passando uma responsabilidade que é sua para a igreja, que é sua para a igreja. Quando eu chego e falo assim, olha, coloca o nome de fulano de tal, da minha família, na coluna de oração, mas nos dias reservados para a oração, nos dias de culto, onde eu posso estar na igreja, onde vai ser necessária a oração dos irmãos, mas a minha também, né? Isso tem que ser um objetivo meu, eu buscar isso para a minha vida. E ainda tem mais. Na Igreja Batista, muitos pastores, eles não concordam com a questão do jejum. Eu digo para os irmãos nunca experimentaram o jejum em suas vidas, experimentem o jejum com um objetivo. Jejuem. Os irmãos querem um objetivo específico na vida dos irmãos. Fulano, se é casal, os dois então é melhor ainda, né? Porque os dois vão estar orando sempre pelo mesmo propósito, não é verdade? Né? Se vivemos juntos, somos um. Então, chame. Mas se um dos casais, né, um dos componentes desse casal, ele não for uma pessoa de oração, assuma essa responsabilidade, né? Porque quando nós temos uma família que é crente dentro da igreja, e todos eles estão com o mesmo objetivo de se dedicarem à vida cristã, né? Nós vamos ter ali no pai um sacerdote, na mãe um sacerdote, e nos filhos um sacerdote também, não é verdade? Que a Bíblia, a vida do crente é um sacerdócio universal, é individual, né? É para todos aqueles que são crentes em Cristo Jesus. Eles se tornaram sacerdotes em Cristo. Esse foi o primeiro objetivo de Deus para a nação de Israel. Sabiam disso? Que Ele queria uma nação de sacerdotes. Ele não queria que o sacerdócio fosse apenas exercido por Arão, direcionado para ele, não. Ele queria uma nação de sacerdotes.
E hoje todos nós somos o sacerdócio santo. É assim que a Bíblia nos ensina. Mas você vê que dentro da sua família, mesmo que é crente, há uma negligência nessa parte, não há uma dedicação, principalmente à oração, à entrega, à obra de Deus, uma dedicação na casa do Senhor, porque a igreja é importante. Apesar de muitas pessoas dizer que a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja não é tão necessária. A igreja é necessária à vida do crente, sim. O crente que se afasta da igreja, ele enfraquece a sua vida espiritual. Os irmãos entendem assim? Amém? Eu não quero nem perguntar um amém forçado, eu quero uma resposta do amém bem tranquila para a vida dos irmãos. Isso acontece, vocês podem perceber. Aquele irmão que se afasta da comunhão da igreja, ele automaticamente enfraquece na sua fé, porque ele começa a colocar outras coisas no lugar aonde estaria a igreja, onde estaria a comunhão com os irmãos, onde estaria a adoração, onde estariam os momentos de oração juntos. Isso daí sempre foi necessário à igreja. Você pode ver que os apóstolos, eles não oravam sozinhos, eles podiam muito bem chegar, os 12 ali se dividirem, os 11 se dividirem para algum lugar, os 12, porque depois um foi colocado no lugar de Judas, né? Mas o propósito deles era o quê? Sempre estar orando juntos, porque isso é forte, isso é necessário, isso fortalece a nossa vida cristã, a oração como igreja, juntos. E quando há uma necessidade, se dedique a essa necessidade, ore constantemente e não deixe de orar. E agora nós também, depende do modo como pedimos, a Bíblia também fala de pedir mal. Eu gostaria que colocasse, os irmãos colocassem aí Tiago, capítulo 4, versículo 3. Tiago 4, 3, na nova tradução linguagem de hoje. Dá um trabalhinho, irmã Edi, a gente espera um pouquinho. Tiago 4, 3. Vamos ler todos juntos? E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. É quando a gente pede por vaidade, tá? A gente pede, tipo assim, Senhor, eu quero um carrão. Eu não quero um carro, quero um carrão. Mas qual é o objetivo de querer um carrão? Não é porque o carro é bom, não. É para pedir, para poder ostentar, é pedir além daquilo que precisa. Eu já vi orações assim, né? De pessoas, inclusive pregações assim, no qual a gente não ora por aquilo que a gente está precisando, mas a gente quer orar para mostrar que você é a cabeça e não é cauda. Já viram pregações assim? Você é príncipe, você é princesa. Gente, isso é vaidade. Isso é vaidade. Eu não preciso ser chamado de príncipe e nem princesa. Eu preciso ser colocado no meu lugar. E todas as vezes que a gente procura um lugar na presença de Deus, precisa ser um lugar de servo. Vamos repetir isso tudo juntos? Eu sou servo, vamos. Eu sou servo. Não deixe ninguém colocar vaidade na sua vida cristã, não. Que eu sou cabeça, que eu sou aquilo, que eu sou filho do rei. Não há necessidade da gente ostentar esse tipo de posição espiritual, não. A necessidade da gente buscar a mais humilde das posições, que é a de servo. E na hora da oração, a gente tem que buscar isso, buscar a nossa necessidade, aquilo que realmente a gente precisa de Deus. Não de uma maneira que nós alcancemos coisas grandes. A própria Bíblia diz para que nós não almejemos coisas grandes. A palavra de Deus nos dá esse ensinamento.
Em segundo lugar, depende do modo como vivemos. O pecado pode impedir a oração. Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, 2. Vamos lá? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Gente, olha como é que o pecado, ele tem poder, né? Se a gente for olhar direitinho, que o pecado tem poder. Poder de atrapalhar as nossas orações. Irmãos, eu quero que fique bem claro para os irmãos nesse estudo que a oração é algo de muito valor e de muito poder. Amém, irmãos? Os irmãos estão orando, a oração do justo pode muito em seus efeitos. A palavra de Deus nos diz dessa forma. Quando você está orando, o poder de Deus está agindo na sua vida e na vida daquele propósito que você está orando. Mas olha só o que o pecado faz. Olha a segunda parte. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Orações não atendidas são orações de pessoas que estão vivendo no pecado. Isso impede a oração. Então é a forma de vida. Se nós estamos vivendo no pecado, as orações não são respondidas. Mas o pecado, ele precisa ser tratado. 1 João 1, de 8 a 9. Estou dando bastante trabalho à mãe mas ela gosta de estar operando ali no som, ela está feliz de poder ajudar a gente. Vamos ler todos juntos? Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Irmãos, existe um pecado que ainda nos acompanha? Pode nos acompanhar? Não. Tem uma história muito interessante, que um aluno, ele estava fazendo uma prova de matemática, e ele começou a fazer a prova de matemática, mas ele começava a errar as questões, começava a rabiscar a prova, e ele, quando chegou quase faltando poucos minutos para terminar a prova, aí ele chegou com a folha lá toda rabiscada e virou para o professor e falou assim: professora, eu preciso de uma outra folha. O professor, quando viu a prova toda rabiscada, ela olhou, pegou uma folha em branco, deu na mão do aluno. O aluno foi continuar a prova dele, ou fazer a prova, ou refazer a prova dele. Ele é fiel e justo, em algumas traduções, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Os pecados não nos acompanham, eles não permanecem. Na Bíblia diz que ele joga no fundo do mar. E Mauro Israel dizia o seguinte: joga no fundo do mar, no livro dele, ele falando, e coloca uma plaquinha lá com uma boia dizendo assim: proibido pescar.
Uma das frases mais magníficas que eu já vi, né? Ele apaga os nossos pecados. Meu pai ficava furioso, meu pai também foi pastor. Ele falava: irmãos, não ore para Deus dizendo: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. E ele explicava o porquê. Crente não pode ter multidão de pecado, não, irmão. Porque todo dia que a gente vai orar e a gente pede perdão pelos nossos pecados, Ele purifica. Não é possível a gente fazer uma multidão de pecados num dia só. Mas para pensar, não faz sentido, irmãos? E Deus, Ele nos dá essa possibilidade de confessar, de acabar. Certa vez um irmão, ele veio me perguntar a respeito de alguma coisa, eu não vou dizer o que, né? Que ele não estava fazendo, não estava usando de fidelidade, e ele não estava fazendo. Aí ele virou e falou assim: mas o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que fazer isso, e até eu poder resolver essa questão. Eu falei assim: não, eu falei exatamente isso, e é exatamente isso que tem que ser mesmo. Irmão, esquece daqui para cá, ó. Começa daqui para cá. Deus, Ele faz assim. Quando a gente busca uma oportunidade para ir daqui para cá, já era, acabou, ficou no passado. É daqui para cá que vai contar. Deus é maravilhoso, né? Então a gente tem que deixar o pecado de lado, para que nós possamos novamente ter um relacionamento com Deus, porque senão o pecado vai estar atrapalhando. E Deus nos permite fazer isso, sermos restaurados. Em terceiro e último lugar, depende do modo como encaramos. Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos 11, 24. Por isso, vamos lá. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. O Daniel estava orando para que Deus pudesse abrir a porta para ele, mas ele crê que já recebeu, né? Recebeu dessa forma. Irmão, quando nós oramos, acabou a oração, você tem que falar assim: Deus já respondeu, Deus já me deu. E pastor, então eu quero estar semana que vem com um carro novo aqui, que eu já orei hoje por um carro, né? Ou amanhã já vou estar com o meu carro. Calma, a resposta dele também pode não ser a que você quer, mas que ele já respondeu. Ele já respondeu, você precisa crer nisso, tá? Você precisa estar tranquilo em seu coração. Olha, eu já contei essa história para vocês, mas vou contar para aqueles que estão na internet, de uma colega minha que foi fazer uma prova. Ela ia fazer uma prova, era a última tentativa de prova dela no trabalho. Ela já tinha feito 4 e essa seria a 5ª. E aí, quando ela estava saindo, ela tinha se preparado muito. Quando ela estava saindo, ela me viu na porta do trabalho. Aí ela virou e falou assim: Elezinha, tem como você sair um pouquinho aí para ir ali para o canto comigo para fazer uma oração? Porque eu preciso fazer uma prova agora e eu estou indo. Eu preciso que você ore para que Deus me abençoe. Oh, claro. Aí pediu um outro colega para ficar ali naquele lugar onde eu estava e fui lá orar com ela. Quando eu acabei de orar, me viu um negócio na cabeça assim: gente, será que ela está orando? E se ela não passar nessa prova, como é que fica? A responsabilidade vai ser de Deus? Eu sempre tive essa preocupação de nunca jogar a responsabilidade para Deus. Nunca dizer assim: ó, Deus vai curar, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Aí Deus não dá. A culpa é de Deus. A culpa é minha. Eu não tinha nada que declarar nada no lugar de Deus. Aí o que acontece? Quando eu acabei a oração, eu falei assim: fulano, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você, com essa oração que você está confiando que Deus já fez você passar? Eu falei: não, eu já confiei que nós colocamos diante de Deus a sua vontade. E aí eu já estou tranquila.
Olha que ensinamento, hein? Vindo de uma pessoa que não é crente. Nós já colocamos na vontade de Deus essa situação. Então já estou tranquila, Elisa. Ela quis dizer, se eu não passar, está tudo bem, eu coloquei diante de Deus, eu me preparei. Mas se eu passar, eu vou também agradecer a Deus, e aí eu vou dizer que Ele me abençoou também, me fazendo passar. E depois, quando ela voltou, ela falou, Elisa, passei, graças a Deus. Então ela glorificou o nome do Senhor Jesus. Mas será que nós agradecemos a Deus em todas as situações, em todas as respostas? A Bíblia diz, em tudo dai graças, agradecer até por aquilo que não recebemos, né? E para encerrar, quais os motivos que muitas vezes a gente, quando recebe também na demora? Não é a hora certa, não é a hora adequada. E Deus muitas vezes está nos provando. Às vezes a gente demora para receber algo, né? Não é aquela hora, é a hora de Deus. E às vezes demora a recebermos, porque Deus está nos provando. Isso vai acontecer muito na nossa vida espiritual. Deus nos colocar à prova, para que nós sejamos aprovados. Então vamos relembrar, depende do modo como pedimos, depende do modo como vivemos e depende do modo como encaramos a oração. Que Deus nos abençoe, amém. Vamos estar louvando com mais 2 cânticos. Vamos ficar de pé, irmãos, para louvarmos ao nosso Deus. Naná, nós oramos pela irmã, tá? Não esquecemos não, tá? Rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam
atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Para sempre. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou, levou, levou. Deus Pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande
cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pai, que a cada vez mais nós possamos ser uma igreja de oração, entendendo, Pai, como é importante para as nossas vidas. Acrescenta a esse povo que está aqui, Senhor, muitos outros irmãos que ainda não se dedicaram a esse culto de quarta-feira, estando aqui em oração, algo tão necessário para as nossas vidas, para a vida da igreja, para a vida da nossa família, para a vida dos nossos colegas de trabalho, para o nosso trabalho, nossa vida secular, para essa sociedade. Ter aqui uma igreja que ora, Pai, é algo que esse bairro precisa. Ter aqui uma igreja que ora é algo que o Brasil precisa, o mundo precisa. Desse lugar, Pai, nós sabemos que emana poder quando nós estamos orando, que nós possamos reconhecer isso e que nós possamos saber como orar, como devemos orar. Ensina-nos a orar, Pai, assim como a Tua palavra diz que nós precisamos buscar aprender a orar. E, Senhor, que Tu possas a cada dia mais nos fazer crescer em graça e sabedoria diante do Senhor, aprendendo mais de Ti. Despede-nos, Senhor, para um restante de semana abençoado, no nome de Jesus. Amém.